Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje terminando a lição 10, tá? Na lição 10 nós temos os textos de divulgação científica. Os textos de divulgação científica, como o próprio nome já diz, eles são textos que são divulgados em revistas, em livros e tudo à luz da ciência, ou seja, são textos que foram divulgados porque algum especialista, alguém que entende do que está falando, o escreveu. Tá? Nós estudamos desde conto na lição 6, revisando, contos na lição 6, que foi o primeiro conto foi O Cego que Não Era Bobo. Estudamos na lição 7 poemas, Raridade, que era o poema da Arara. Estudamos na lição 8 o verbete sobre aves. Estudamos na lição 9 notícias, que foi sobre a descoberta dos dinossauros com asas de morcego. E hoje vamos estudar um texto de divulgação científica. Acompanhe a leitura comigo. Por que dormimos? Então, por que dormimos? Não sei se vai ficar legal a imagem, tá? Mas eu vou tentar fazer assim mesmo. Gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Epa! Mosca dorme? Até alguns anos atrás acreditava-se que invertebrados como as moscas simplesmente descansam. Mas, uma vez por dia, até as moscas passam por um período de várias horas de repouso, que é mais do que descanso para o corpo, é sono, mesmo com corpo e cérebro adormecidos. E o que o sono proporciona ao corpo que o simples descanso não resolve? Todo mundo sabe por experiência própria que aquelas 8 horinhas noturnas de sono são indispensáveis. Dá para não dormir uma noite ou outra, ou dormir menos cada noite, mas as consequências são imediatas. Dá aquela sensação de cansaço, fica difícil encontrar as palavras, fazer contas de cabeça, sem falar na sonolência, que é o jeito de o cérebro não deixar ninguém ficar sem dormir tempo demais. Ainda não se sabe ao certo porque é preciso dormir todo dia, mas uma dica vem da marca mais característica do sono, que é autorregulado, ou seja, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir. Isso acontece porque a sonolência que precede o sono vem do acúmulo de uma substância chamada adenosina, produzida pelo próprio funcionamento dos neurônios. As células do cérebro, que são as células do cérebro, os neurônios. Quanto mais eles trabalham, mais produzem adenosina, que se acumulam no cérebro. E quanto mais adenosina se acumula, mais sono a gente sente. Quando finalmente adormece, o cérebro consegue limpar toda a adenosina acumulada e acorda fresquinho para um novo dia de trabalho. Isso está na Revista de Ciências Hoje das Crianças, edição 157. Vamos agora à interpretação do texto. Como foi falado, quem é a autora do texto? A autora do texto está logo no início do texto, que é essa daqui, ó. Susana Herculano Rossel, ela trabalha no Departamento de Anatomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, quem é a autora? Susana Herculano Rossel, e onde ela trabalha? No Departamento de Anatomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para o leitor, é importante saber em que instituição a autora do texto trabalha? Sim, é importante sim. Por quê? Porque essa informação nos revela, vamos dizer assim, a veracidade, a firmeza, a segurança com que a autora vai nos passar essa informação. Em que veículo foi publicado esse texto? Esse texto aqui ele foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. A que público esse texto se dirige? A crianças que se interessam por textos científicos da atualidade. Qual é o objetivo desse texto? É esclarecer ao público infantil por que temos necessidades de dormir. No subtítulo, entenda a importância daquelas 8 horinhas noturnas de sono. O termo destacado, a palavra aqui, entenda,
ela está se referindo aqui, está se relacionando com o objetivo do texto, que é explicar a importância do sono, né? Isso, a outra não é descoberta, ela não está mandando descobrir, ela está fazendo a pessoa entender, ela está explicando o porquê da necessidade dessas 8 horinhas de sono para regular, né, as nossas atividades, até melhorar, porque como diz o próprio texto, quando você vai acumulando sono, você vai ficando de que forma? Vai acontecendo tudo isso aqui, ó. Você vai ficando com a sensação de cansaço, fica difícil encontrar as palavras, fazer conta de cabeça, sem falar na sonolência. Então, a próxima questão, 7. Releia o início do texto. Gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Epa, mosca dorme? Porque a autora fez uma lista de animais que dormem, né? Para enfatizar o quê? Para mostrar a importância do sono para todos os animais, né? Até mesmo para aqueles que a gente pensa que não dormem, como as moscas. Então, vocês vão pausando aí e vão respondendo, ok? Para quando chegar na hora da explicação, vocês já estarem com o material organizado. Questão 8. Ainda sobre o início do texto, responda. A pergunta epa, mosca, dorme, é dirigida a quem? É dirigida, lógico, ao leitor, a pessoa que está lendo, né? Epa, mosca, dorme, está se dirigindo a quem estiver lendo na hora. Letra B. Ao fazer isso, a autora espera que o leitor saiba a resposta à sua pergunta ou busca se aproximar do leitor, né? Ela está buscando uma aproximação, uma intimidade, enfim. Letra C. Sublinhe no texto outro trecho em que a autora faz isso aí, faz essa conexão entre o leitor e a pessoa, vai ser essa daqui, ó. E o que o sono proporciona ao corpo, que o simples descanso não resolve? É como se ela estivesse fazendo uma pergunta nesse momento ao leitor, né? Como se fosse uma pergunta próximo da pessoa, mas como se tivesse uma proximidade de quem está lendo. Questão 9. Releia o trecho. Todo mundo sabe por experiência própria que aquelas 8 horinhas noturnas de sono são indispensáveis, ou seja, são obrigatórias. Retome o terceiro parágrafo do texto. O pronome ele e eles a quem se refere. Então, quando você volta aqui ao terceiro parágrafo do texto, que é esse aqui, ó, ainda não se sabe ao certo porque é preciso dormir todo dia, mas mais uma dica vem da marca mais característica do sono. Ele é autorregulado. Ele quem? O sono. E aqui mais para baixo nós temos, ó. Isso acontece porque a sonolência que precede o sono vem do acúmulo de uma substância chamada adenosina, produzida pelos próprios funcionamentos dos neurônios, as células do cérebro. Quanto mais eles trabalham, quem trabalham? Os neurônios. Então, ele se refere ao sono e a palavra, o pronome ele, se refere a neurônios. Questão 11. Ainda não se sabe ao certo porque é preciso dormir todos os dias, mas uma dica vem da marca mais característica do sono. Podemos concluir por esse trecho que são necessários mais estudos para se determinar exatamente porque precisamos dormir todo dia, né? Não se sabe ao certo ainda, né? Isso. Aí, por que o sono é autorregulado? Porque quanto menos se dorme, mais é preciso dormir. Questão 13. Segundo o texto, o que são neurônios? São células do cérebro. Releia o trecho. Isso acontece porque a sonolência que precede o sono vem do acúmulo de uma substância chamada adenosina. A palavra podemos substituir que precede o sono por que ocorre antes do sono, né? Não que se origina no sono ou que ocorre depois, mas que sim, que vem antes do sono, adenosina. Na afirmação, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir. É correto afirmar que a maior necessidade de dormir é consequência de dormir pouco. 16, 16ª questão. Observe os termos destacados no trecho abaixo. Quanto mais eles trabalham, mais produzem adenosina. A proporção, né? Quanto mais eles trabalham, não a conclusão, a alternância. Essa palavra aqui, quanto mais,
Quanto mais eles trabalham, mais produz adenosina, que vai se acumulando no cérebro. Esses termos dão ideia de que, de proporção, à medida que um cresce, o outro também. Questão 17, complete esse quadro aqui, ó. Não dormir é dá sensação de cansaço, não encontramos palavras, dificuldade de fazer contas de cabeça. Acúmulo de adenosina dá sonolência e dormir faz com que o cérebro acorde fresquinho. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa a carreira, é porque os vídeos grandes eu não estou conseguindo mais fazer. Beijos.